Seja muito bem-vindo para o nosso encontro, para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, tendo por base o texto Testemunhas de Aparecida. E hoje nós iniciamos um novo tema, a Palavra de Deus na Quinta Conferência de Aparecida. A Palavra de Deus na Quinta Conferência de Aparecida. Esse é um texto de Monsenhor Santiago Silva Rentamales, que na época da conferência era bispo auxiliar de Valparaíso, no Chile, e também presidente do Centro Bíblico para a América Latina. E ele nos presenteia com esse texto que nós começamos a olhar nesse nosso encontro. Quando falamos da Palavra de Deus no documento de Aparecida, diz Dom Rentamales, nos referimos a três realidades. A. Como se emprega a Palavra de Deus no documento. B. Qual é o substrato bíblico em que se fundamenta suas afirmações teológico-pastorais. E C. O que diz o documento sobre o emprego pastoral e espiritual da Escritura. Esses três aspectos bíblicos dão lugar aos três capítulos que o nosso texto traz, que se fecha com uma conclusão onde se planejam as projeções da Sagrada Escritura na vida da Igreja. Então, vamos ao primeiro ponto, o emprego da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, no documento de Aparecida. Chama a atenção a profusão de citações bíblicas no documento de Aparecida, ao compará-lo com os documentos de conferências anteriores, como Puebla, Medellín, Santo Domingo. Sem dúvida, isso não constitui a fortaleza de Aparecida. Um documento não é bíblico em razão da citação da Bíblia que contém, ou pelo menos, desenvolvimento de temas bíblicos no interior do mesmo documento. A fortaleza de Aparecida, a fortaleza do documento de Aparecida, é o recurso à Palavra de Deus como fonte de inspiração. O recurso à Palavra de Deus como fonte de inspiração para o planejamento do tema central da Quinta Conferência. E qual foi o tema central? Discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que nossos povos nele tenham vida. Foi o tema central da Conferência de Aparecida. Discípulos, missionários, vida. Sua riqueza está no fato de que os bispos elaboraram a sua reflexão teológica e pastoral a partir da revelação de Deus consignada nas Escrituras, lida como fonte de verdade, mas não só de verdade, como fonte de verdade e discernimento no caminhar da Igreja na América Latina. Olha que profundidade, que beleza. Quando se planejava que tipo de documento devia ser o documento de Aparecida, se afirmava com insistência que tinha que ser pastoral e bíblico. Portanto, a Quinta Conferência deveria produzir um documento que fosse eminentemente pastoral e bíblico. Para mostrar o interesse em tornar realidade o critério bíblico, diz o nosso autor, me refiro a um dos esquemas prévios ao documento que se discutiu na comissão de redação, composta por 8 bispos, escolhidos pela Assembleia e a colaboração de alguns peritos. Tal esquema se inspirava na sentença de João, presente no enunciado da Quinta Conferência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. A esse esquema bíblico se unia estreitamente o método ver, julgar e agir. O esquema
era pensado com um capítulo introdutório que apresentasse o quê? Que apresentasse Jesus Cristo e o reino como anúncio querigmático e plenitude da história da salvação. Um segundo capítulo falaria de Jesus enquanto caminho para o Pai. Sua finalidade era ver ou olhar com olhos de discípulos e pastores o caminho da igreja e o caminho da sociedade para a plenitude escatológica, discernindo os dons de Deus e nossas debilidades no anúncio do reino. O terceiro capítulo se ocuparia de Jesus enquanto verdade que salva. Seu conteúdo seria o anúncio da boa nova de Jesus Cristo e seu reino, interpelando as pessoas e a sociedade. E em razão do que em Cristo está chamado a ser a plenitude escatológica. O último capítulo trataria a respeito de qual é a vida que Jesus quer para os nossos povos e para a igreja com o seu respectivo caminho pedagógico. Quando chegou o momento de escolher o esquema, se preferiu um esquema que ajudasse a suscitar os temas nucleares de que teria que se ocupar a quinta conferência. Logo, durante o desenvolvimento da mesma, e sempre pensando num documento que brotasse da palavra de Deus, a comissão de redação viu conveniente optar pelo tema da vida. Optar pelo tema da vida que Jesus oferece. Então essa é a base de tudo, da reflexão acontecida em Aparecida. Esse fio condutor é, pois, o que inspira as três partes que constituem o documento de Aparecida. Primeiro, a vida de nossos povos hoje. Está aqui a primeira parte do documento de Aparecida, que é assim um grande ver da realidade. A segunda parte, a vida de Jesus Cristo nos discípulos missionários. Uma parte muito importante que nos leva a uma iluminação e a um julgar, a um discernimento a partir da palavra de Deus e da realidade vista no primeiro capítulo. E o terceiro capítulo, a vida de Jesus Cristo para nossos povos. Então, é a prática, é o agir proposto pelo documento de Aparecida. Então, veja que a palavra vida encabeça as três partes. Primeira parte, a vida de nossos povos hoje. Segunda parte, a vida de Jesus Cristo nos discípulos missionários. E a terceira parte, a vida de Jesus Cristo para nossos povos. Então, o nosso texto vem mostrar que existe um substrato bíblico do documento de Aparecida. O documento de síntese e o documento de Aparecida. Qual é o documento de síntese? É esse texto aqui, que ajudou muito nas reflexões. Mas vamos lá. Para que o povo de Deus participasse da quinta conferência, foi preparado e editado em 2005 um subsídio chamado Documento de Participação. Documento de Participação. Talvez você se lembre desse texto, que foi trabalhado em diversas instâncias, em todas as dioceses, paróquias, universidades, comunidades eclesiais, colégios, enfim. Foi a grande consulta feita nas igrejas particulares da América Latina e do Caribe. Em novembro de 2006, reuniram-se na sede do CELAM, em Bogotá, cerca de 2.500 páginas, com anotações, respostas às perguntas do documento de participação. Então, o resultado daquela escuta veio para a sede do CELAM em 2.500 páginas. Depois de uma primeira compaginação, o CELAM reuniu em janeiro de 2007
uma comissão de redação, com a tarefa de produzir um documento que refletisse o melhor possível das contribuições vindas de todas as igrejas, dando-lhes uma estrutura teológico-pastoral que pudesse servir no desenvolvimento da Quinta Conferência. Não se pretendia recolher materialmente todas e cada uma das propostas que chegaram do continente, mas sim expressá-las com fidelidade ao Espírito em seus aspectos mais significativos. O resultado desse trabalho é o chamado documento de síntese, esse documento aqui, de 364 parágrafos numerados. Uma vez examinado pela presidência da Quinta Conferência, a presidência da Quinta Conferência foi nomeada pelo Papa Bento XVI, esse texto foi distribuído para todos os convocados para a Aparecida, para todos os que iriam participar em Aparecida da Quinta Conferência. Foi apresentado como um instrumento qualificado de inspiração e consulta. Um documento qualificado de inspiração e consulta. E como uma síntese qualitativa das contribuições recebidas para utilizar durante as deliberações em Aparecida. Esse documento é fundamental para entender o substrato bíblico do documento de Aparecida. Nesse trabalho, o estudo sobre a Palavra de Deus como fonte inspiradora dos conteúdos de Aparecida terá sempre em conta, terá como base este documento síntese, ou documento de síntese. O fundamento bíblico inspirador da temática de Aparecida é duplo. O fundamento bíblico inspirador da temática de Aparecida é duplo. O mistério trinitário, como economia salvífica, que faz com que a história do homem seja a história da salvação. Então, o ponto de partida é o mistério de Deus uno e trino, a comunidade trinitária. E o segundo fundamento, a reflexão bíblica a respeito do crente, a respeito do fiel, como discípulo de Jesus, caminho, verdade e vida, para anunciar a vida nova do reino a todos os povos. Então, o fundamento bíblico inspirador da temática de Aparecida é duplo: o mistério trinitário e a reflexão bíblica. E aqui, então, o nosso texto começa a olhar a Trindade e a história da salvação. Hoje nós vamos olhar, nesse nosso encontro, um pouco da atitude do Pai, da ação do Pai nessa história da salvação. O mistério trinitário é a fonte de amor e de vida comunicada aos discípulos e colocada à disposição de todos os homens. Por esse mistério, a obra da Trindade é a história da salvação, pela encarnação do Filho, salvação que, segundo o desígnio do Pai, que o Espírito Santo realiza. A existência cristã se transforma no viver trinitário de filhos no Filho. É essa a nossa condição de discípulos missionários. O viver trinitário de filhos, nós filhos, no Filho, com letra maiúscula, que é Jesus, nossa vida em Jesus. Dito de outro modo, pelos bispos em Aparecida, temos o seguinte: a vida nova em Cristo é participação na vida de amor do Deus unitrino. Começa com o batismo e chega à sua plenitude na ressurreição final. Isso está aqui no número 357. A vida nova em Cristo é participação na vida de amor do Deus unitrino. A Trindade, acontecimento divino que faz a salvífica a história, que torna a história de salvação, deixa sua marca de realidade na história, graças à qual vislumbramos o mistério revelado por Jesus Cristo.
Mistério que, como diz São Paulo, ninguém viu nem ouviu, porém que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Esta forma de abordar a questão faz que o substrato bíblico, o fundamento bíblico do documento de Aparecida, seja, sobretudo, pastoral. Trata-se, portanto, de um olhar a partir da fé de discípulos missionários de Jesus Cristo e, por sua vez, de bispos pastores sobre a realidade dos nossos povos e da nossa igreja, com seus valores, suas limitações, suas angústias e esperanças. Isso tudo faz parte da primeira parte, que é o grande ver do documento, para proclamar o mistério da vida. A parte segunda, iluminar, julgar e evangelizar todos os povos. E compreende a terceira parte, que é o agir. Desse modo, acentua-se o lugar de onde os bispos, na quinta conferência, olham a realidade social e eclesial. Esse olhar quer ser cristão e feito com humildade e verdadeira empatia para tornar-se obrigação, por um lado, da opaca e complexa realidade sociopolítica e, por outro lado, da profundidade das esperanças dos homens e mulheres de hoje. O fio condutor transversal dos temas tratados em Aparecida é a afirmação contida no enunciado do tema da quinta conferência: Jesus Cristo é vida. Jesus Cristo é vida. Esse motivo, eminentemente bíblico, nos recorda que a perspectiva dos discípulos pastores é propor a vida para os nossos povos. Essa fundamental perspectiva é também a que está presente na teologia da história da salvação, muito presente aqui no documento de Aparecida. E agora, então, olhamos um pouco a obra do Pai em toda essa história. Israel, povo de Deus, descobre no transcorrer de sua história que seu Deus é rico em amor e misericórdia. Descobre que seu Deus é rico em amor e misericórdia. Descobre que seu Deus é fonte de vida e de libertação. Desta chave de leitura, não olha somente a sua história, a história do povo de Israel, mas também a origem da humanidade e também do pecado, que encerrou o homem no egoísmo e na morte. A primeira experiência que Israel tem do seu Deus é a de ser libertador. Basta olhar o livro do Êxodo. Cada vez que Israel buscou e necessitou de seu Deus, sobretudo nas desgraças nacionais, o povo teve uma singular experiência de comunhão com o seu Deus, que o faz participante de sua liberdade, sua vida e santidade. Por isso, não demorou em testemunhar que seu Deus, diferentemente dos ídolos, é o Deus vivo. É o Deus vivo, que o liberta dos opressores, o Deus que perdoa sem limites e que restitui a salvação perdida quando o povo, envolto nas redes da morte, se dirige a ele suplicante. Desse Deus, que é seu Pai, Jesus afirmará que não é um Deus de mortos, mas de vivos. Marcos 12, 27. Nosso Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Em virtude da aliança, Deus é para Israel o Deus da minha vida, como lembra o Salmo 42. Seu único Senhor, a quem deve amar com todo o coração, como lembra o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deus é a única fonte de sua vida, Salmo 36, sua rocha segura e seu redentor. Porém, isso só não basta, pois Israel sabe que ao dom da vida se responde com a busca da vida verdadeira
para todos os membros do povo. Busca da vida verdadeira para todos. Esta vida brota da aliança com seu Deus e exige o compromisso de destruir os ídolos, confiar nele, em Deus e em suas promessas, ocupar-se dos pobres, escutar a sua palavra e obedecer a seus mandamentos. A experiência de um Deus que cria. Então, o segundo passo que Israel percebe, esse Deus libertador é também o Deus criador. Olhando com os olhos da fé a história de aliança com seu Deus, Israel não só se abre para a sua origem, mas também para a razão da sua própria existência e da existência da humanidade, descobrindo que todo ser humano existe pura e simplesmente pelo amor de Deus que o criou e pelo amor de Deus que o conserva. Isso aqui é fundamental para a nossa vida, para a nossa existência. Se Deus se manifestou como doador de vida e liberdade para Israel, significa que a criação do homem e da mulher, a sua imagem e semelhança, é um acontecimento divino de vida e libertação. Acontecimento divino de vida e libertação. Ao colocar todo o criado ao serviço do ser humano, e a Sagrada Escritura mostra muito bem isso, o Criador manifesta a sua imensa dignidade de sua criatura racional. É o Salmo 8 que deixa isso muito claro. Então, o Criador manifesta assim a imensa dignidade de sua criatura racional e o cuidado especial por cada ser humano. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de cada ser humano nessa terra. Essa experiência de um Deus que ama dando a vida e liberdade leva Israel a descobrir, maravilhado, a vocação fundamental do ser humano, ou seja, viver em aliança de vida com o Senhor e em comunhão uns com os outros. Ou seja, viver a comunhão com Deus e viver a comunhão entre nós. É a vocação fundamental do ser humano. Contudo, Israel, como nós também, experimenta em sua história a dolorosa tragédia da maldade e divisão. Uma e outra vez, o povo se separa de Deus, porque entre os israelitas não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Perjúrio, mentira, assassinato, roubo e adultério propagam-se e sangue tocou em sangue. Lembra o profeta Oséias no capítulo 4 do seu livro. Por sua reiterada maldade, Israel entristece a seu Senhor. Lembra Isaías no capítulo 63. De repente, o povo se convence que a maldade não pode provir de um Deus de vida que ama, como faz o seu Deus. Serão uns sábios israelitas, inspirados por Deus, que ensinam ao povo que foi o pecado introduzido pelo homem nos inícios da criação. Aí olhamos São Paulo na carta de Romanos, capítulo 5. Foi isso a causa de uma tríplice distorção do ser humano com o seu Criador, do ser humano consigo mesmo e seus semelhantes, e do ser humano com a criação. Deus criou tudo muito bem, na unidade. Unidade do homem com Deus, dos homens entre si e do homem com a criação. O pecado veio atrapalhar isso tudo. Desde então, a vocação fundamental do homem e da mulher se vê ameaçada pelo pecado, colocando todo o criado por Deus sob a sombra de seu egoísmo e orgulho. Mas também, desde então, o ser humano leva cravado no mais profundo do seu coração o anseio, o desejo de felicidade e de encontrar a satisfação plena de suas inquietações e perguntas. Sem dúvida, o Deus da vida não abandona na morte o seu povo nem a humanidade.
chegada à plenitude dos tempos, envia seu Filho como vida nova e primogênito de toda a criação, para que tudo seja de vocês, vocês sejam de Cristo e Cristo de Deus. E assim, paramos hoje com esse nosso encontro. No próximo encontro, vamos continuar olhando a obra do Filho. Até lá, conto com você.